Olá, tudo bem? Neste vídeo nós vamos esclarecer uma dúvida muito corrente, que é em relação à somatória de períodos de contribuições realizadas no regime geral e INSS e também realizadas no regime próprio, estatutário vinculado à administração pública. A Constituição Federal, em seu artigo 201, parágrafo 9º, assegura a contagem recíproca do tempo de contribuição. Ou seja, normalmente a pessoa inicia sua vida laboral prestando algum serviço em atividade privada, como, por exemplo, empregado que é vinculado ao regime CLT, ou como autônomo ou empresário, como contribuinte individual. Posteriormente, ao passar no concurso público, esta pessoa fica vinculada ao regime próprio, estatutário de previdência social. Porém, é possível somar os dois tempos, ou seja, o tempo em que ela permaneceu exercendo alguma atividade privada e contribuiu para a Previdência Social no regime geral, assim como aquele tempo que ela prestou no regime público, regime estatutário, regime próprio de Previdência Social. Então, o que a Constituição estabelece é a somatória destes dois períodos, regime próprio e regime geral. A somatória, gerando tempo suficiente para ela obter algum benefício no regime geral ou no regime próprio, ela pode aproveitar em ambos os regimes, ou seja, trazer o tempo que ela pagou para o INSS para o regime próprio estatutário, ou ao contrário, trazer o período que ela contribuiu em regime estatutário próprio para o INSS para contemplar o benefício pretendido, desde que os demais requisitos também estejam presentes. A previsão legal que regulamenta o preceito constitucional é o artigo 94 da Lei 8.213 de 1991, que assegura a contagem recíproca de tempo de contribuição. Nós vamos esclarecer o que é uma contagem recíproca de tempo de contribuição. Isto acontece quando uma pessoa trabalha vinculado à CLT, Regime Geral de Previdência Social, como empregado ou até mesmo como contribuinte individual, que é a hipótese do empresário ou do autônomo. Então, supondo uma hipótese que essa pessoa trabalhou durante 20 anos vinculado ao regime CLT como empregado. Posteriormente, ao passar no concurso público, ela passa a fazer parte da administração pública no regime próprio de previdência social, regime estatutário, e neste período ela permanece por mais 15 anos. Então, somando os dois períodos, regime CLT, 20 anos, mais 15 anos de regime próprio estatutário, ela consegue somar 35 anos de contribuição. Nesta hipótese, ela pode requerer no regime geral de previdência social, INSS, a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Ao contrário, também pode acontecer. Ela estando vinculada ao regime estatutário, desde que preenchidos os demais requisitos previstos no artigo 40 da Constituição Federal, ela pode aproveitar aqueles 20 anos de CLT no regime geral de previdência social e trazer para a administração pública, juntar com o tempo que ela tem de regime próprio estatutário e preenchidos os demais requisitos previstos em lei, conseguir a concessão do seu benefício previdenciário no regime próprio. Então, a contagem recíproca do tempo de contribuição garante a somatória das contribuições realizada nos dois regimes, regime próprio e regime geral. Para que esta somatória de tempo seja concretizada, é necessário obter um documento chamado CTC, ou seja, Certidão de Tempo de Contribuição. Esta certidão de tempo de contribuição é o documento que vai servir para ser feita e concretizada a compensação financeira entre os sistemas previdenciários, ou seja, se a pessoa vai utilizar o tempo do regime estatutário no regime geral, ou seja, ela vai trazer o período do serviço público para o INSS, ela vai requerer no órgão próprio onde ela é vinculada, por exemplo, quem é vinculado à Secretaria de Educação vai requerer neste órgão a emissão da CTC e assim sucessivamente, dependendo da esfera em que a pessoa está vinculada, se é a União, se é o município ou se é o Estado. Após ela obter esse documento, essa certidão de tempo de contribuição, ela deve levar ao INSS e junto com os demais documentos que são necessários
para a obtenção de um benefício previdenciário, como o de aposentadoria por tempo de contribuição, ela vai requerer o seu benefício e o próprio órgão do INSS vai realizar essa compensação financeira, ou seja, trazer as contribuições, os valores contribuídos no regime próprio para o regime geral, para que a concessão do benefício seja concretizada. E ao contrário também acontece, se a pessoa está no regime próprio, estatutário, e ela quer se aposentar nesse regime porque ela entende que é mais vantajoso a questão pecuniária, o valor do benefício é mais vantajoso, ela pode comparecer na Previdência Social e INSS e solicitar a emissão dessa certidão de tempo de contribuição do regime geral, do período que ela trabalhou na atividade privada. Com esta certidão em mãos, ela leva e faz o requerimento do seu benefício no órgão próprio. É importante mencionar a situação da pessoa que presta serviço de forma concomitante, ou seja, ela tem duas atividades simultâneas. De manhã ela exerce uma atividade de empresário, por exemplo, um médico que possui uma clínica, e na parte da tarde ela presta serviço no hospital público. Nesta hipótese, ela exerce duas atividades em dois regimes, próprio e regime geral, ao mesmo tempo. Assim, digamos que ela trabalhou nesta situação durante 20 anos. Quando a lei determina que é assegurado a contagem recíproca do tempo de contribuição, a lei não permite a contagem simultânea, a contagem concomitante. Nesta hipótese que nós mencionamos, se juntar 20 anos de regime próprio mais 20 anos de regime geral, essa pessoa teoricamente teria 40 anos de tempo de contribuição. Porém, para fins de concessão de benefício, não é permitido a utilização de tempo concomitante, exercido ao mesmo tempo, no mesmo período. Digamos que ela trabalhou do ano de 1980 até o ano 2000, nestas duas situações, como empresário e como servidor público, não pode somar os 40 anos, 20 de cada um. Agora, se essa pessoa trabalhou 20 anos na iniciativa privada, regime CLT, como empresário, e posteriormente, ao passar no concurso público, vinculando-se ao regime próprio de previdência social, período estatutário, ela trabalhou por mais 15 ou 20 anos, nessa hipótese sim a lei assegura a contagem recíproca do tempo de contribuição, ou seja, é uma contagem sucessiva, ela soma um período ao outro sucessivamente para somar os dois e integrar no tempo de contribuição para a concessão do benefício. A lei não permite a contagem concomitante, ou seja, somar dois períodos prestados ao mesmo tempo num determinado espaço de tempo.